Olá pessoal, tudo bem? Nós, equipe NT de Naviraí, resolvemos elaborar esta videoaula a fim de facilitar o uso e aprendizado dessa nova ferramenta virtual elaborada e disponibilizada pela SED, ferramenta chamada Diário de Classe Online. Peço que você tenha em mãos o manual enviado para a escola e para o Projetec. Com esse manual em mãos, facilitará e muito o aprendizado desta nova ferramenta virtual. Primeiramente, devemos acessar esta página que vocês estão vendo, chamada Portal de Sistemas. Logo aqui acima está ao lado do logo da SED, Portal de Sistemas. O endereço é www.sistemas.sed.ms.gov.br. Esse endereço nos direciona a esta página. Devemos perceber que esta página, na parte superior do lado direito, possui 3 abas: Escolas, Professor e SED. No nosso caso, que estaremos abordando o Diário de Classe Online, devemos selecionar a aba Professor. Ao clicar na aba Professor, você perceberá que ela ficará azulada, pois está selecionada. E abaixo terá uma mulher vestida de branco e escrito Área do Professor. Então, o primeiro procedimento que nós devemos ter conhecimento é de que devemos estar nessa aba. Caso você faça na aba Escolas ou na aba SED, não dará certo a utilização no Diário de Classe Online, ok? Na aba Escolas aparecerá o ambiente Área da Escola, e na aba SED, se clicarmos, aparecerá o ambiente Área da SED, ok? Nestas duas áreas não possui o botão de cadastro de professor, que é esse botão na parte inferior, um botão vermelhinho, ok? Por isso é necessário você sempre acessar pela aba Professor. Então, o uso do Diário de Classe Online inicia-se clicando na aba Professor, ok? Este botão Cadastro de Professores é o botão onde estaremos realizando o cadastro daqueles professores que ainda não têm acesso ao portal de sistema. Caso o professor já tenha o acesso ao seu planejamento, aquela área onde está o planejamento online, PPP e demais ferramentas, não precisa realizar novo cadastro. Esse cadastro de professores somente para cadastro de professores que ainda não têm o acesso, ok? Então vamos ver o que solicita no cadastro de professores. Clicando no cadastro de professores, o sistema solicitará CPF, prontuário, nome completo, sexo, telefone, celular, e-mail. Devo anexar o Olerite e agora vem o ideal, o perfil. Se sou professor, escolherei perfil de professor. Daí vocês devem estar se perguntando, mas e o secretário? O secretário também deve clicar em cadastro de professor, só que aqui no final, no perfil, ele deve escolher perfil do secretário escolar. Então, o caminho para cadastro de professor e do secretário, coordenador pedagógico, é o mesmo do professor regente, ok? Feito o cadastro, você terá o login e senha. Login é o seu CPF e a senha fornecida pelo ambiente. Vamos então acessar o nosso sistema. Então, acima da aba Professor, nós temos a área de login. Basta clicar em login e acessar o ambiente com seu CPF e senha. Perceba que na parte superior já possui o nome de usuário, Fernando Bose dos Santos. Eu sou o Emerson Luiz de Oliveira, mas como nós do NTE não possuímos cadastro em uma unidade escolar, nós não temos acesso a esse diário. Mas o Fernando, nosso multiplicador, possui 20 horas no NTE e 20 horas em sala de aula. Ele, com muita gentileza, nos forneceu seu login e senha para que pudéssemos elaborar essa videoaula e realizar essa capacitação, esse repasse do diário online para vocês, ok? Então, por isso vocês vão sempre ver o usuário Fernando Bose dos Santos. Após ter realizado o login, nós devemos, ao lado esquerdo, no centro da tela, acessar essa guia chamada Sistemas.
Vamos clicar em sistemas. O ambiente nos encaminhará para aquela parte onde tem planejamento, regimento escolar, PPP, Projetec e o diário de aula. Ok? Então o manual do diário de aula da utilização, é só clicar aqui que o sistema vai fazer o download do arquivo em PDF. E para acessar o diário de classe online, basta clicar em acessar. Vamos acessar então o diário de classe online. Lembra você que o diário de classe online ele é de total responsabilidade unicamente do professor. Somente o professor conseguirá acessar o seu diário utilizando login e senha. Ou seja, coordenação, direção e secretário só conseguirá visualizar o diário do professor em forma de PDF. Ele não conseguirá alterar nada. Ou seja, qualquer alteração do diário deverá ser realizada pelo professor. Qualquer problema no diário é de responsabilidade do professor. Se o professor passou o seu login e sua senha para alguém ajudá-lo no preenchimento desse diário e algo deu errado, a responsabilidade é unicamente do professor. Que isso fique bem claro e seja repassado isso com clareza para o professor e que não fique nenhuma dúvida quanto a isso. Ok? O secretário, direção e coordenação não pode fazer nenhuma alteração no diário do professor. Isso é do professor, o diário particular, ok? Total responsabilidade do professor. Então, primeiramente, devemos realizar o cadastro dos nossos diários. Ao lado esquerdo eu tenho um menu, onde tem cadastro, frequência, conteúdos, notas, impressão e finalização. Vamos iniciar pelo cadastro. Clique no mais, ao lado de cadastro, e clique em inserir. Aparecerá que nenhum resultado foi encontrado, porque preciso selecionar o período. Vou selecionar o período do terceiro bimestre. Vai carregar. E aqui estão os 4 diários que o professor Fernando possui. Ok? Perceba que esses diários eles possuem o ano de referência, município, unidade escolar, o turno, a etapa de ensino, o ano, fase e módulo, a turma que ele possui, a disciplina e aqui o ID do diário. Cada diário deverá ter a sua numeração. Então, 11.052, 53, 54, 55. Mas, quando o professor acessar na primeira vez, ele não vai ter esse número. Eu vou acessar aqui o quarto bimestre para que vocês visualizem a forma que ele irá visualizar na primeira vez. Aqui o diário está montado, só que no diário não tem numeração, porque ele ainda não salvou. Ali no terceiro bimestre do professor Fernando, tem a numeração porque ele já salvou esses diários. O que acontece então? O professor, no primeiro acesso, ele deve verificar se todos os seus diários estão aparecendo para ele. Quem lança esses diários, as turmas, no SGDE é o secretário. Então, quando você lança no SGDE, o SGDE automaticamente gera aqui em sistemas quais são os diários que esse professor possui. Certo? Caso não tenha todos os diários aí, caso haja algum problema de lotação, o professor deve comunicar ao secretário da unidade escolar ou ligar para o técnico do RH responsável pela escola para regularizar a situação. E isto caso falte algum diário. Caso todos estejam disponíveis, ele visualiza todos eles, estão todos corretos, ele vai clicar em salvar e automaticamente vai gerar aquela numeração que estava no terceiro bimestre. Retornarei ao terceiro bimestre para que vocês possam ver que quando você clica em salvar, esse diário já possui uma numeração, como estes 4 aqui já possuem. Ok, pessoal? O diário ele será criado para cada turma e disciplina selecionada. Para cadastrar as aulas no diário, eu devo ir em cadastro, só que ao invés de inserir, agora eu vou clicar em consultar. Agora ele me encaminha para os diários, aqui está o ID de cada diário. Então, quando ocorrer algum problema com algum diário, o primeiro passo é informarmos o ID. Então, pessoal, agora nós vemos que a área é um pouquinho diferente. Ela possui no diário aqui quadro semanal, observações e X. O X, se você clicar no X, ele vai perguntar se você quer excluir todos os dados que serão perdidos. Deseja realmente excluir este diário de aula? Então o professor vai falar, cliquei no X lá e apaguei tudo, mas ele clicou no X e clicou em OK.
Então é muita coincidência, né, gente? Apagar sem querer é quase impossível. O ambiente te faz outra pergunta, basta ler. Clique em cancelar que não será apagado, mas se realmente quer apagar, é só clicar em OK, que todos os dados serão excluídos, certo? O campo observações será o campo onde ele irá lançar, por exemplo, reposição de aula. Ok? Reposição de aula do dia 23/7/2014 no dia 26. Ok? Observou, vai salvar a observação. Ok? Esse botão é somente para fazer observações. E o botão quadro semanal, vamos clicar em quadro semanal, será onde o professor irá registrar os dias das aulas na respectiva turma. Então vamos conhecer um pouco esse quadro semanal. Primeiramente aqui eu tenho o mês de referência, como aqui na Viraí as aulas se iniciaram dia 22, o verdinho que é letivo, todos os campos em verde são dias letivos, aqui está a legenda, vai estar selecionado a partir do dia 22. Então se nós passarmos o mês de julho para agosto, vemos que continuou o verdinho. Vamos para setembro. Ainda está verde até o dia 30. E vemos que outubro não possui nada. Por quê? Porque o bimestre, nós estamos ao terceiro bimestre, e ele está cadastrado do dia 22 de julho a 30 de setembro. Então o professor terá que registrar as suas aulas no decorrer deste bimestre. Certo? Então vamos realizar o lançamento das nossas aulas. Vamos supor que este professor, nesta série sexto ano A, possui aula na terça e na quarta. Possui 2 aulas na terça e 1 aula na quarta-feira. Então, como será o procedimento? Ele deve vir no dia 22, clicar sobre o dia e selecionar os tempos que ele possui de aula nesta disciplina, nesta sala. Vamos clicar então que ele tem o primeiro tempo e o terceiro tempo no dia 22, que é uma terça-feira. Selecionei, clico em salvar. Automaticamente já gera embaixo da numeração os tempos de aula que ele possui nesta série. E ele também possui, na quarta-feira, ele possui uma aula, que é a primeira aula. Vou colocar primeiro tempo. Ok, salvei. O sistema carregou. Devo fazer isso em todos os dias. Não basta eu fazer nessa semana, ele não gera aqui embaixo. Tá? Não repete. Você deve fazer dia por dia e em cada diário. Cada diário por turma certinho. Sexto A, lança todas as aulas. Sexto B, lança todas as aulas. E assim por diante, ok? E no caso do professor faltar e repor aula, nós acabamos de observar que teve uma reposição de aula do dia 23 para o dia 26. O dia 26 não está selecionado. Se você clicar aqui, ele não está selecionado. Por quê? Ele é um dia não letivo. Então eu preciso ir aqui na parte superior e clicar nessa caixinha mostrar dias não letivos. O ambiente vai transformar os dias não letivos em campos amarelos. Agora sim, eu consigo lançar a reposição de aula. No caso de reposição de aula, como ele faltou dia 23, eu devo clicar no dia 23 e desmarcar esta aula que foi aplicada. Desmarco e salvo. E coloco que a reposição foi realizada no dia 26. Então eu vou no dia 26, já está observado isso. O professor já fez a observação. Ele vai no dia 26, marca no primeiro tempo e salva. Automaticamente foi observado que o professor não deu aula dia 23, mas repôs essa aula dia 26. Ok? Creio que estão aprendendo, estão entendendo. É muito fácil o ambiente, pessoal. Então vamos dar prosseguimento. Se houver alguma mudança no horário, nós orientamos você que, vamos supor, a mudança de horário ocorreu a partir do dia 29. A partir do dia 29 ele não tinha mais o primeiro e o terceiro tempo, ele tinha o quarto e o quinto.
Então que essa mudança seja feita do dia 29 em diante. Os dias já lançados, deixa do jeito que está. Então a mudança é a partir do dia 29 em diante. Ok? Não precisa voltar e refazer não. A observação é que seja daquele dia para frente. Quem cuida de todo esse acompanhamento desses registros é a coordenação pedagógica, para ver se está certo e se não está o lançamento dessas situações. As observações de licença maternidade, dispensa militar e doenças infectos contagiosas é o secretário que deve observar. Ok? Essas observações, porque elas abonam falta, certo? Então agora, pessoal, vamos dar continuidade em frequência. Já vimos cadastro, agora vamos lançar as frequências. Clique em frequência, no maisinho, depois clique em lançar. O sistema fornecerá os diários. Estamos aqui utilizando nesse teste o sexto A. Vocês vão ver que o sexto B ele não vai estar da mesma cor dos outros, porque nós já realizamos um teste e já finalizamos esse diário, certo? Então nós vamos estar utilizando nessa web o sexto A. Então eu vou clicar em lançar para lançar a frequência do sexto A. Você deve lembrar o professor que o primeiro acesso dele no sistema será um pouco lento. Nos demais acessos vai ficando mais rapidinho, mas o primeiro acesso ele é bem lento, ok? Então aqui devo selecionar a data de início. Vou colocar dia 22/7, que foi a primeira aula que foi lançada, e dia 26/7, que foi a última aula que foi lançada. Nós lançamos só 3 aulas, né? Nós vamos fazer isso lá em cadastro. Coloquei a data de início e a data de término. Clique em lançar. O sistema já fornece para mim a minha turma, sexto ano A, com as 3 aulas que lancei. Lancei 2 aulas dia 22 e 1 aula dia 26. E aqui está toda a turminha. Os transferidos já estão traçados. O professor não tem esse problema de ficar traçando mais. E para lançar presença e falta, é bem simples. Basta clicar uma vez, tem presença. Clicou outra vez, falta. Outra vez, traçou. Outra vez, zerou. Mas eu devo fazer isso aluno por aluno? Tem um atalho, pessoal. Quando você clica na data da aula, ele coloca presença para todos. Clicou mais uma vez, falta para todos. Clicou outra vez, traça a todos. Clicou outra vez, zera a todos. Então, eu acho que fica muito mais fácil você clicar uma vez, gerando todas as presenças, e depois, como nós temos 2 ou 3 alunos faltando por dia, você lança a falta nesse aluno faltoso. Ok? Então é bem simples. Lançou presença, lançou faltas, você deve salvar. Okay? Clicou em salvar. Vai aparecer a mensagem para você lá na parte superior. Diário salvo com sucesso. Então vou retornar lá no nosso diário, né? Selecionar a data aqui, que eu não terminei de explicá-lo ainda. Observe que ao lado esquerdo do nome do aluno tem um izinho, certo? Nesse izinho, quando você coloca o mouse em cima, ele fornece os dados do aluno. Por quê? Hoje nós temos o nome social. No SG10 já tem o nome social. Vamos supor que o aluno Gabriel não goste de ser chamado de Gabriel. Em observações, vai ter o nome social dele. Okay? Para facilitar a vida do professor, para não ficar errando quanto a isso. E também outros dados que devem ser observados. Tá? Tem data de nascimento, data de matrícula, nome da mãe, o sexo, o aluno. Então, é bem interessante esse izinho aqui também. Ok, pessoal, quanto à frequência era isso. Vamos então dar continuidade lá em conteúdos agora. Vamos clicar em conteúdos e lançar. Então aqui estão nos diários, vou clicar em lançar para lançar os conteúdos. Registrei 2 dias com 3 aulas, ok? Então eu devo registrar o conteúdo. Vamos colocar aqui equação do segundo grau. Coloquei o mesmo nas 3 aulas. Não precisa de registrar a metodologia e clique em salvar. É só o conteúdo, que é coisa bem simples. Clicou em salvar, conteúdo ministrado salvo com sucesso. Ok? Para cadastrar conteúdo, então, somente isso. Bem facinho, né?
Vamos dar continuidade agora em notas. Clique em notas e clique em avaliações. Selecione o diário, sexto ano A, lançar. Nenhum resultado foi encontrado para esta consulta, pois ainda não foi lançada nenhuma avaliação. Então, clicando aqui nesse botão adicionar, ao lado direito, nós vamos lançar a avaliação. Que ele me fornece nome da avaliação, vou colocar o nome de avaliação mensal, a sigla AVM, certo? E o peso da avaliação. Vou deixar essa peso 1 e vou salvar. Salvou, vai aparecer avaliação cadastrada com sucesso. E aqui a média. A média é igual a avaliação mensal. Vou adicionar outra avaliação agora com peso 2. Vou colocar o nome de avaliação bimestral. A sigla eu vou pôr AVB. AVB, vamos aqui. E o peso eu vou pôr peso 2. Vou salvar. O sistema já me fornecerá a média, né? A fórmula da média. Ou seja, o sistema vai gerar a fórmula da média, vai gerar a média, tudo automaticamente. Vai gerar a quantidade de faltas, de presença, tudo o sistema gera automaticamente. O professor só vai lançar, o sistema faz tudo sozinho. Vale ressaltar o seguinte: as notas de 0 a 0,24 elas retornam a 0. De 0,25 a 0,49 elas sobem para 0,50. Ok? Não é de 0,3 que arredonda para meio. É de 0,25, mas o sistema faz isso automático. Estou falando isso somente para o professor ter conhecimento. Ok, pessoal? É assim que trabalha o sistema. No lançamento de notas, não vai utilizar ponto. O sistema aceita notas de 0 a 10. Não precisa pôr por escrito. Tá? Vai lançar somente números de 0 a 10. E devem ser separados por vírgula. Ou seja, 5,5, 5,50 ou 5,5, ok? 5,25, 5,12. Tá? Pode pôr nota quebrada, não tem problema nenhum. O sistema vai fazer a média automaticamente, certo? Mas não pode ser 5,25. Você digitar ponto 25 não vai conseguir digitar, ok? Pessoal, percebo que tem 4 botõezinhos aqui. O primeiro botão é para excluir a avaliação. Na pergunta, ao excluir essa avaliação, todas as notas cadastradas serão excluídas. Okay? Se clicar em OK, ela vai ser excluída. O outro botãozinho é para editar a avaliação. Caso você colocou sem peso e quer pôr peso, ou quer mudar o nome, vai clicar no lapisinho aqui e vai editar a avaliação, certo? Esse enviar a avaliação, eu vou pular e vou realizar o lançamento de notas. Então vamos clicar em lançar notas para lançar as notas dos nossos alunos. Aqui, pessoal, você deve lançar as notas dos alunos. Ok, então como eu disse, é de 0 a 10. Vou fazer o lançamento de algumas aqui. Só um momento. Fiz o preenchimento, lancei as notas. Os alunos transferidos, remanejados e matrículas canceladas, não precisa pôr nada, tá? Porque o ambiente vai cortar lá automaticamente. Então, se você pôs nota, o ambiente vai cortar depois. E esse campo sem nota, ele deve ser utilizado quando o aluno entra na turma depois que o professor já realizou o trabalho, a avaliação ou a apresentação. Os alunos transferidos, cancelados e remanejados, como eu já disse, não precisa atribuir nota. Ok? Então, sem nota é aquele aluno que veio depois. Por exemplo, aqui nós lançamos 2 avaliações, avaliação mensal e bimestral. Esse aluno chegou nesta turma e a avaliação mensal já tinha acontecido. O que o professor tem que fazer? Ele tem que ir lá na avaliação mensal e clicar sem nota para esse aluno que chegou depois. Ele vai ter a nota somente da avaliação bimestral. Ok? Se o aluno não fez a avaliação, não põe nota também. Não põe 0. 0 é nota. Se ele não fez, ele não tem nota. Então, não precisa marcar sem nota. Vai deixar em branco e desmarcar do campo sem nota. Sem nota é somente para o aluno que veio depois. Ok, pessoal?
Feito isso, você vai lá no finalzinho da página e vai clicar salvar. O ambiente mostrará que as notas salvas com sucesso. Vamos lançar então as notas da avaliação bimestral. Vai lá em notas, avaliações, lançar no sexto ano A, escolhe a avaliação bimestral, clica no lançar notas. Aí é só realizar o preenchimento, o lançamento das notas. Perceba que aqui já está peso 2, né, vezes 2. Então, mesmo procedimento que vocês adotaram na avaliação mensal, ok? Vou fazer o preenchimento dos campos aqui. Vamos estar aqui na tela, ok? Os alunos que vêm da rede municipal dentro do bimestre, quem lança nota é o professor. O aluno chegou dentro do bimestre, o professor faz o lançamento de notas. Fora do bimestre, o secretário lança no SGDE. Ok? Então, o aluno que vem da rede municipal, esse é o procedimento. Vamos dar continuidade, então. Vou retornar aqui em notas, avaliações, lançar, está lá. E vou explicar aquele botão que eu tinha pulado de enviar a avaliação. Clicando em enviar a avaliação, o professor enviar a avaliação para o sistema. Então ele tem salvo a avaliação em meus documentos, vai clicar aqui em escolher arquivo e vai buscar essa avaliação lá no computador e vai salvar aqui. Automaticamente vai abrir essa janelinha, vai em meus documentos, escolhe o arquivo dele que está lá em meus documentos, vai puxar para o ambiente, clicando em abrir, e o nome do arquivo encontrará aqui, vai clicar em salvar, certo? Não tem nenhuma dúvida, vocês já utilizam isso em cursos à distância. E aqui, onde está escrito arquivo, terá o arquivinho que foi a prova, a avaliação que ele realizou. Certo, pessoal? Vamos agora para o item impressão. Clicar em impressão, consultar. Ele me direciona novamente para os diários, só que perceba que a quantidade de aulas, foram 3 aulas lançadas, ainda não foi finalizado. O sexto ano ainda não está finalizado. Aqui tem uma impressorinha. Clicando na impressora, ele vai abrir uma janela onde você vai selecionar o que você quer imprimir. Então aqui selecione uma opção. Eu quero imprimir o diário de classe, os conteúdos ministrados, imprimir notas, imprimir o canhoto, imprimir o rascunho do controle de frequência, imprimir relação nominal de alunos. Então aqui o professor vai escolher o que ele quer imprimir, selecionando os imprimir notas, vou clicar em imprimir. O sistema vai fazer o download desse arquivo em PDF. Ok? Ele vai fazer o download em PDF para o seu computador. Basta você abrir o arquivo e realizar a impressão. Okay? Esse imprimir então não é que ele vai mandar para a impressora, ele vai gerar um arquivo PDF no seu computador que você vai abrir, e se você realmente desejar imprimir, é só estar realizando a impressão normal. Ok? Então tudo está aqui disponibilizado, tem até o rascunho do controle de frequência, tem a relação nominal dos alunos, mas o professor vai estar utilizando mais juntamente com a secretaria mesmo, é o canhoto, né? Feito isso, nós vamos agora finalizar o nosso diário, pessoal. A finalização do diário é de suma importância. Mas antes, quando você mandar imprimir as notas, nós temos 3 cores de notas: vermelha, amarela e verde. De 0 a 3,99 as notas serão vermelhas, de 4 a 5,99 amarelas e de 6 a 10 verdes. Ok? Então você vai ver que tem uma diferençazinha de cores. Certo, pessoal? Isso daqui é bem facinho, bem simples. Vamos agora para a finalização. Clicando no maisinho aqui da finalização. Finalizar diário de classe. Todos os diários deverão ser finalizados somente após o conselho de classe, pois nós sabemos que no conselho de classe ainda existem algumas mudanças em alguns casos. Então, se o professor finalizar
já estou aqui, ó, botãozinho finalizar. A partir do momento que ele finalizar esse diário, ele é direcionado para o secretário fazer a correção. Então o professor não consegue mais acessar. Por exemplo, esse de baixo aqui já foi finalizado. Está aqui a situação dele, sim. Então o professor não consegue mais fazer alterações. Ele só vai conseguir fazer alterações depois que o secretário corrigir. E se tiver que ter alguma alteração, o secretário vai desfinalizar, ou seja, ele vai desfazer essa finalização para que o professor possa fazer a correção. Então, oriente o professor quanto a isso. Só finaliza depois do conselho de classe, depois que estiver tudo pronto. Aí ele vai clicar em finalizar. O ambiente vai perguntar para ele: atenção, esta ação não poderá ser desfeita. Deseja realmente finalizar esse diário de classe? Já está tudo pronto, está tudo certinho, já foi feito o conselho de classe. Eu vou clicar em OK. O sistema vai informar para o professor quantos alunos matriculados ele tem, total de aulas cadastradas, total de frequências, nós lançamos todas as frequências, total de conteúdos, total de avaliações cadastradas, total de notas lançadas, 48 de 60. Notas, né? Tem alguns alunos que não fizeram avaliação, que eu não lancei nota, e outros casos lá nos diários. Então, feito isso, ele vai perguntar de novo: deseja realmente finalizar esse diário de classe? Se ele vê que tem alguma coisa estranha, ele não finaliza. Mas está tudo certinho, vai clicar para finalizar. Pronto, o botãozinho dele já não está mais laranjado, está cinza. Já foi enviado para o secretário. O secretário agora vai estar vendo, verificando as situações, fazendo as correções necessárias. Ok? Acharam difícil, pessoal? Eu acho que vai facilitar muito o uso dessa ferramenta. Não vai precisar mais ficar rasurando canhoto, é só ir lá e corrigir, as notas já saem automaticamente. Eu acho que vai ser uma ferramenta de extrema utilização e de extrema importância na vida do professor. Ok, pessoal? Até aqui, então, foi a parte dedicada ao professor. Espero ter ajudado vocês nessa área. E vamos passar para a parte do secretário. Ok?